Olá pessoal, eu me chamo Milton Lecuri. Dentre algumas atividades que eu exerço profissionalmente, uma delas é terapeuta integrativo. Diante dessa situação que a gente está vivendo, dessa epidemia no Brasil, dessa pandemia global, eu acordei ontem pensando sobre a questão de que o que parou fomos nós e não o mundo. Toda a natureza, todo o planeta continua vivendo como sempre esteve. E interessante que essa situação trouxe para nós uma sensação de que tudo parou, né? E na verdade nós paramos. E o que parou é o nosso mundo, o mundo que nós criamos para nós, o nosso mundo do mercado, né? E que a gente vive, da troca, da evolução, da necessidade de consumo que a gente criou. Enfim, um mundo que nós criamos, de certa forma, desassociado do resto do planeta, apenas usufruindo dele. E de uma certa maneira, eu creio que essa freada, né, abrupta e compulsória provocou em nós uma necessidade, né, por conta da possível evolução de um pico muito grande que possa haver num curto espaço de tempo da expansão desse vírus, haja visto o que aconteceu na Itália, né, está acontecendo na Itália, aconteceu na China, uma estratégia de que nós nos isolemos para que diminua o contágio e essa curva, né, desse crescimento exponencial seja mais abrandado e haja possibilidade de passarmos por isso de uma forma menos traumática. De toda forma, o que acontece é que esse isolamento traz para nós uma situação de reflexão, né? Que é inevitável, porque com a quebra de uma rotina, com a quebra de um comportamento onde nós estávamos o tempo todo para fora, com todos os nossos sentidos e as nossas intenções de metas e de objetivos para fora, né? Para fora do nosso corpo, para as nossas necessidades físicas de subsistência, fez com que nós nos perdêssemos dentro desse processo e ainda assim um comportamento natural também de se rearranjar dentro desse processo. Então tudo que a gente ouve, pelo menos eu estou vendo dessa forma, né? A gente ouve do governo e das pessoas e tal, bom, o que eu vou fazer agora? Eu perdi meus clientes, perdi meus contatos, tudo foi postergado, todas as possibilidades, a bolsa, né, quebrou vários circuit breakers durante esse processo, reprogramações nas TVs, né, e uma expectativa muito grande sobre o que vai acontecer e também, ao mesmo tempo, um processo onde a gente começa a conviver com um medo que tem o seu significado, né? Faz sentido dentro dessa ótica de tudo aquilo que a gente pode perder ou de alguma forma se desestruturar, mas que também nos traz uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo e sobre para onde a gente estava caminhando. Então, inevitavelmente, eu também acredito numa mudança de padrão, né? Dentro desse conjunto de situações que aconteceram e que está acontecendo, fortalecendo uma mudança de paradigma. E claro que isso vai definir os passos seguintes da nossa raça, da humanidade, de como a gente vai continuar convivendo. E também vai depender da clareza e da consciência de cada um, que é o seu ponto, onde você está, é o que você pode ver
E o passo seguinte, a partir desse momento, é o que também você pode ver. Então é uma questão de aceitarmos o que cada um pode trazer para esse universo e para essa mudança, né? Então eu acordei pensando nessa situação de que, poxa, nada parou, nós é que paramos, as coisas estão continuando normalmente, né? Mas essa parada nos trouxe essa situação e, consequentemente, uma insegurança muito grande, um medo muito grande, né? Uma dúvida muito grande, né? E esse conjunto de situações e de estado emocional tão fragilizado nos leva a um desequilíbrio emocional muito grande, né? E eu fiquei na dúvida, será que eu contribuo com isso, trago alguma possibilidade de vivência, né, às pessoas, que é o que eu posso oferecer nesse momento, enxergando isso, uma alternativa de você, dentro desse cenário, encontrar um equilíbrio emocional, né, e buscar essa paz, esse espaço dentro de você, aonde as coisas se acomodam, né? E isso começou a crescer para mim quando eu comecei a entrar nessa coisa do fique em casa, né? Vamos ficar em casa. E aí eu percebi que essa casa verdadeira é a nossa casa dentro da gente, né? Onde você tem um lugar que é só seu e que te espera sempre, né? Que você volte, né, para dentro, você se revitalize para que você vá para o mundo, oferecer o que você pode oferecer para o mundo durante esse tempo que você está aqui e, ao mesmo tempo, desfrutar também dessa permanência, né, transitória. Então, a gente sabe que a gente está aqui de passagem. E uma situação como essa, fica muito aguda essa percepção. E tanto é que eu percebo que eu fico o tempo todo dentro da minha casa tentando me distrair, né? Vendo um filme, lendo um livro, produzindo alguma coisa. As pessoas começaram a disponibilizar links gratuitos, né, de formação, de coisa. O que é incrível tudo isso. É uma colaboração. Mas, ao mesmo tempo, enquanto existe essa necessidade de ir para dentro e a gente encontra esse choque, né, de mudança de padrão, a gente também encontra esse medo, encontra essa incerteza. Então, nesse momento, eu creio que uma coisa muito importante é não fugir desse lugar. Mas como não fugir desse lugar se de repente eu tenho que olhar para tudo que eu não quis olhar, ou que eu evitei, ou que eu não quero pensar, né? E que eu sempre coloquei as minhas prioridades para fora. Então, o que eu quero propor aqui hoje é uma vivência onde a gente faz uma conexão com esse planeta, onde a gente se percebe integrado nele e percebe que esse movimento de parada nossa, dos humanos, não significa que o planeta parou, ele continua em harmonia e continua produzindo e continua se transformando e as coisas continuam acontecendo. Então a gente tem que ir para dentro, encontrar essa respiração e criar esse espaço ali dentro, trocando esse lugar de conflito, né? Esse lugar de dúvida, de incerteza e de tensão, por um lugar relaxado e conectado com o planeta. Então, eu acho que é uma vivência que você pode fazer no momento que você se sentir motivado para isso. Convido as pessoas que estiverem interessadas a essa vivência também e sentirem que ela é legal e que funciona para você, compartilhar, que é uma forma de ajudar o próximo e que nessa distância física a gente se aproxime em espírito, né? Em energia. E perceba essa conexão que sempre houve, sempre haverá. Então é um momento agudo em que a gente também pode olhar para isso e transformar essa coisa para a gente, né? Eu no primeiro momento também pensei em fazer isso ao vivo, mas daí eu pensei, poxa, de repente entra alguém no meio do processo, não está entendendo nada que está acontecendo e perde, né, a participação dessa egrégora, desse encontro, né? Então,
eu estou gravando, né? E estou fazendo isso perto da meia-noite do dia 20, passando para o dia 21, que a gente também está no equinócio, né? De outono, né? Entrando nessa passagem onde a iluminação, a luz do sol, ela está exatamente igual nos dois hemisférios e na mesma distância, trazendo essa luz do sol, trazendo essa luz dessa energia solar, né? Que nos dá vida, que dá vida à vida, que propicia, né? A existência, num momento muito especial. E interessante que eu não pensei nisso, vou fazer no dia 21, no dia 20 para poder... Mas quando eu vi, eu comecei a perceber esse cenário. E aí entra um dado já voltado para essa questão da prática, né? Dessa vivência. A gente tem que se permitir ao imaginário, a gente tem que se permitir ir para dentro e se distanciar dos pensamentos e se distanciar da realidade ordinária, onde tudo é palpável, né? E que só é verdadeiro aquilo que eu vejo com os meus olhos físicos. Nós estamos presos dentro desse planeta por uma força invisível, né? Que é a força gravitacional, né? A gente tem um vírus que está desequilibrando todo o equilíbrio da nossa permanência aqui, que não é visível a nós também, né? É visível num microscópio de varredura, enfim, para os cientistas, para aqueles da área da saúde que estão lá trabalhando e que tem a ver com esse trabalho incrível que está sendo feito para a produção de uma vacina e tudo mais. Mas a gente tem que entender que tem coisas que a gente não vê, mas que acontecem, né? Então, eu proponho que você se entregue nessa possibilidade do seu imaginário. Deixe a sua imaginação permitir que você se conecte com outras forças que você não vê e que permita que você se amplie dentro desse universo que é o seu corpo, porque dentro dele existe uma luz, dentro dele existe uma vida, uma energia. Vamos traduzir isso em luz mesmo, né? Que ilumina. Então imagina que todo o seu corpo ele está iluminado, né? Cada célula. Então é como se você apagasse essa imagem que cada um de nós tem desse fenótipo, né? De raça, de cor, enfim, de tamanho, de formas, e apenas enxergasse um ser de luz. Esse ser de luz está aí dentro acontecendo, né? Mas quando você tem forças negativas, né, que te apequenam e que te trazem o temor, essa luz diminui esse brilho e ela não fica igual, ela fica desigual, né? E ela começa a desequilibrar também as forças do corpo, né? E todo esse equilíbrio orgânico e biológico. Então a ideia é que a gente traga essa força de luz e equilibre novamente isso, tá? Então, o que eu vou propor num curto espaço de tempo também, e cada um depois desenvolve isso mais, enfim, mais vezes, né, na medida em que sinta que isso é bom e que é legal, é uma prática, então, que a gente vai fazer agora, né? E eu só quero ler agora uma coisa de 4, 5 frases, um parágrafo de Rudolf Steiner, né, que é um filósofo, um pensador, um homem de muitas formações, né, e que introduziu, né, a antroposofia no mundo a partir de Goethe, né, e da organização dos pensamentos, a evolução desse processo ligados a essa relação, né, antropológica e da existência do homem, né? Por que estamos aqui, né, nesse planeta? O que a gente está fazendo aqui? E aí entra toda uma questão cosmológica também, enfim, e que não vem ao caso, mas é para situar, né, de quem vem essa frase ou esse parágrafo, né? Não importa que eu tenha uma opinião diferente do outro, mas que o outro encontre o certo a partir de si próprio
se eu contribuir um pouco para tal. É o que eu estou tentando fazer aqui de uma forma bastante singela. E eu gostaria que ficasse na mente, no coração de cada um de vocês, um outro parágrafo de Rudolf Steiner que diz respeito à nossa existência, diz respeito à raça humana, diz respeito à nossa percepção mais profunda, né, sobre nós mesmos e todo o universo. A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres, que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para as suas vidas. Então, que isso seja um norte para essa vivência que a gente vai fazer aqui. Bom, eu vou diminuir essa luz que está aqui, para que a gente tenha uma ambientação mais apropriada. Vou colocar um mantra, né, de fundo, para que a gente também se valha dessa possibilidade, que vai fazer sentido nessa vivência que a gente vai fazer. Só um minutinho. Aqui. Então eu pediria para você que vai participar disso, que você se coloque num lugar em silêncio, quieto, com menos som possível externo, mas que haja uma harmonia, que você crie essa ambientação também dentro desse espaço. Se você tiver um incenso, você pode acender, ou uma aromaterapia, um óleo, um olíbano, ou uma mirra, algum óleo desses que são óleos essenciais elevados e que trazem pureza e harmonia. Procure se sentar ou se deitar numa posição extremamente confortável. Coloque uma luz mais baixa, né? Como a gente vai fazer agora aqui. E feche os olhos. A partir de agora, então, a gente vai fazer um caminhar para dentro de nós, procurando fazer esse contato com o nosso interior, tá? Então, feche os olhos, procure relaxar, procure encontrar os pontos de tensão que você possa estar tendo nesse momento. Normalmente a gente encontra pontos de tensão nos ombros. Então, procura soltar a cabeça, encontrar uma posição bem relaxada. Procura soltar as mãos, os pés. Deixar a musculatura toda bem solta, se você estiver sentado ou deitado. Solta o maxilar. Procura relaxar toda a sua face, soltar os músculos da face. Procura relaxar também a tensão aqui, né, na testa. Pode passar a mão assim para relaxar. Vai relaxando todo o seu corpo. Relaxa o maxilar. Muitas vezes você pode deixar também o queixo caído para sentir esse relaxamento. E a partir de agora, eu vou pedir para que você mantenha os olhos fechados e comece a prestar atenção nos sons que tem no seu entorno. Eu vou colocar um mantra aqui de fundo, e eu peço que você procure colocar a sua atenção nesse foco, né? Pode ser nesse mantra que você está ouvindo, algum som que esteja acontecendo no seu entorno, na rua, dentro da casa. E aceita esse ruído, esse som, não como uma interferência, mas como parte desse lugar, parte desse momento. Para que você também entenda que você é parte desse todo. É parte desse silêncio, é parte de qualquer manifestação que possa estar acontecendo aí no seu entorno.
E agora eu vou pedir para que você continue com os olhos fechados, relaxado, e projete a sua atenção no seu pé esquerdo. Sinta se ele está quente ou frio. Sinta se ele formiga, se tem alguma manifestação nele. Perceba esse pé. E agora leve essa atenção para o seu pé direito. Perceba que você pode trocar essa atenção, quer seja para um pé ou para o outro, e direcionar essa atenção para uma parte do seu corpo. E perceba como ele está. Como você sente? Ele está pesado? Ele está leve? Ele está quente? Ou frio? E agora perceba a diferença que existe na sensação entre os dois pés. E perceba que você pode colocar sua atenção nos dois pés, ou em duas partes. Dividir essa atenção. E agora eu gostaria que você começasse a subir essa atenção como se você estivesse escaneando o seu corpo, com os olhos fechados, passando muito vagarosamente esse olhar interior para as suas pernas. E continua subindo essa atenção até chegar nos seus joelhos. Perceba os joelhos. Coloca uma intenção de relaxamento neles. Percebe que você pode relaxar mais ainda. Quando você põe essa intenção, é como se algo dissolvesse. E você perde essa percepção rígida do osso. Você começa a sentir uma outra coisa, uma sensação de leveza ou de dissolver esse lugar. E continua subindo essa atenção, mantendo os olhos fechados e relaxados para suas pernas, suas coxas. Até você chegar na base da sua coluna. E nesse ponto, eu quero que você imagine, não existe certo nem errado, apenas imagine o seu cóccix, essa pontinha da sua coluna. E projeta agora essa coluna, passo a passo, vértebra por vértebra. Vagarosamente esse olhar vai trazendo ele para cima e caminhando nessa coluna. Pela parte lombar, a parte sacral primeiro, né? Aí onde você estava no cóccix, depois a parte lombar. E essa coluna vai transpassando o seu corpo. Você estava na parte sacral, você começa a entrar na parte lombar, onde você tem as suas vísceras, seu intestino, seu estômago, o pâncreas, todas as vísceras, intestino, estômago, rins. E você continua como um cordão, um eixo, e continua subindo esse olhar, enxergando essas vértebras, enxergando o movimento delas. Chega na parte torácica, onde você tem os seus pulmões, o seu coração, fundamentalmente, órgãos que se relacionam com o exterior, aonde você traz todo o oxigênio e a energia de fora para dentro de você e devolve para o ambiente, para o meio, essa mesma energia que você trouxe e traz esse ar renovado. E onde está o coração, que é responsável pelo aquecimento do seu corpo, que é responsável pela circulação, por levar vida a todo esse corpo.
continua com esse olhar até você atingir a altura dessa coluna na sua parte cervical. E continua até você chegar no ponto mais alto da coluna, nesse ponto da cervical, onde está apoiado o seu crânio. E agora procura projetar para cima dessa parte superior da coluna, da parte cervical, na base do seu crânio, a projeção que faz para o céu, através do seu crânio, através do seu cérebro, e eleva essa imagem para o céu, sem limites. Você tem aqui na base, na parte mais alta do crânio, uma área que quando a gente nasce ela ainda não está fechada, né, que a gente chama de moleira. É uma área onde na ciência espiritual a gente entende como uma área para receber a energia rei, a energia superior, a conexão com o astral. E ao mesmo tempo a gente transpassa essa energia por todo esse corpo, através dessa coluna, e cria raízes através dos nossos pés, quando eles estão em contato com a Terra, com o planeta. Então, para aqueles de vocês que estão sentados, como eu quero agora que você imagine a planta dos seus pés em contato, plasmado com a Terra. Esse lugar onde você está pisando agora é o lugar que você está fazendo contato físico, a parte do seu corpo que está em contato com o planeta. E nesses dois pontos, nesses pontos dos seus pés, você vai começar a criar raiz. Então deixa a sua imaginação fluir, como uma árvore, como uma planta. Começa a criar raízes. Mantém seus olhos fechados, relaxado, e vai para dentro da terra. Aprofunda essa raiz. Imagina ela como você quiser. É a sua raiz, é a sua base, é a sua conexão com a terra, é a sua conexão com o planeta. E deixa ela expandir. E a partir dessas raízes, você se nutre de tudo que a terra pode te dar, que são os elementos minerais que estão aí, orgânicos e inorgânicos. E eles entram, são absorvidos pelas suas raízes e entram no seu corpo e nutrem esse corpo. E ao mesmo tempo, você tem uma luz que entra pelo topo, pela coroa do seu cérebro, da sua cabeça, que vem do sol, desse sol que hoje está iluminando de maneira igual todo o planeta, nesse dia especial de equinócio. E imagina que essa luz do sol, milhões e milhões de quilômetros daqui, elas chegam até você. Você sabe que elas chegam porque ela te esquenta, ela te aquece, ela te traz vida. Mas junto com ela, imagine que essa luz, ela vem com um poder curativo. Ela vem com um poder de dar vida. E que ela o tempo todo está nutrindo a nós, assim como a energia de todos os outros planetas, da Lua, do sistema solar que nós estamos. Marte, Plutão, Júpiter, Mercúrio, enfim, todos os planetas. Então agora a gente vai fazer um trabalho prânico de perceber essa luz como um feixe violeta.
e que ela transpassa toda a sua coluna. Então, procure perceber que existe em você agora transpassando uma luz violeta que vem do céu, transpassa o seu corpo e penetra na terra. E a terra devolve essa luz na forma de alimento, na forma de energia, na forma mineral e animal para o seu corpo. E esse eixo, esse movimento, ele é esse movimento que sobe e que desce. E ele expande e ele comprime. E ele expande e ele comprime. Ele pulsa. Como tudo que é vivo pulsa. E nesse pulso acontece a vida. Assim como a sua respiração. Então, ainda de olhos fechados, relaxado, percebendo essa luz violeta transpassando o seu corpo, com suas raízes conectada no planeta. Para aqueles que estão deitados, imagine essa raiz por toda a parte do seu corpo conectada com o planeta. Crie essa conexão de raiz. Imagine essa raiz. E crie essa conexão de luz com a energia astral. E dentro desse imaginativo, dentro dessa percepção imaginativa, perceba a sua respiração. Perceba que ela acontece naturalmente. Que você não precisa fazer nenhum esforço para respirar. E que ela acontece como um pulso, em que entra o ar bem delicadamente, bem sutilmente. E esse pequeno volume de ar que entra, sai. E mantém esse fluxo de ar. Inspirando e expirando, fluindo constantemente. E relaxa nesse movimento, nessa percepção. Relaxa como se você estivesse boiando, flutuando. Se entrega nesse movimento. Se entrega. Você não tem aonde e nem por que se segurar em nada. O planeta está suspenso no meio do nada, do universo. Nós estamos dentro do planeta por conta de uma força gravitacional que nos mantém aqui. Nós recebemos vida dessa energia solar, dessa energia astral, de todos os planetas em harmonia. Nada parou. Nada parou. Nós também não paramos. Estamos vivos, respirando e agora em comunhão com esse universo, fluindo. Perceba esse silêncio. E aceite o que você estiver sentindo, o que você estiver percebendo no seu corpo. Não precisa explicar. E durante esse processo, muitas vezes você pode se desconectar e seguir pensamentos incômodos. Então, quando isso acontecer, você faz uma respiração profunda, traz a sua atenção para essa respiração ou para os sons no seu entorno
Volta a se localizar nesse lugar. Mantenha o relaxamento e percebe essa conexão. Agora, aos poucos, começa a mexer pequenas partes do seu corpo, das extremidades. A intenção de mexer as pontas dos dedos, das mãos, até você chegar num espreguiçar profundo, fazendo 2 ou mais respirações profundas e vai despertando novamente, vai trazendo percepção para esse corpo, vai se tocando, respira fundo, começa a se mexer, vira para um lado, para o outro, e no seu tempo, quando você estiver desperto, abra os olhos e fique em silêncio. Percebe essa sensação. E percebe como você estava, como você está. Que tipo de benefício você pôde perceber para você? Se você percebeu algum benefício de equilíbrio, de tranquilidade, de segurança, de confiança, se nutra disso e pratique isso quantas vezes você quiser ao longo desse tempo que você está praticando esse isolamento, que você está nesse momento de conflito consigo mesmo, muitas vezes inevitável, às vezes um conflito em que você quer só fugir dessa situação, mas em momentos agudos você volta para esse lugar de conflito. Então é um momento que você pode relaxar, criando essa ambientação e depois permanecer nele o tempo maior possível. Bem, eu espero ter colaborado com vocês e que de alguma forma nós todos juntos possamos passar por essa dificuldade talvez jamais esperada por nós e que sejamos mais humanos, mais amorosos, mais próximos e percebamos que estamos todos conectados, inclusive com a Terra, com tudo que há nela, com o universo, e que possamos sermos mais altivos, né? Conosco e com o próximo também. Namastê, amém. Fiquem em paz.